Às vezes a luta é antes, é durante e é depois. Né? Hoje foi difícil chegar aqui no Catete. O Catete está lotado. Né? Só que não está na igreja. Não é? Lotado de gente para tudo que é lado, carro para tudo que é lado. Cadê o povo? Está na corrida, está na fila. Deus é muito bom. Frio? O papo estava falando do vento, estou dizendo que amanhã vai ter vento no Rio de Janeiro. Não é? Segunda-feira que vai ter vento. Eu estou olhando ali, queridos, esse monte, porque esse monte, a gente vai falar de um evento que aconteceu aí nesse monte, não sei se é esse, mas bem parecido com esse. Êxodo 3, versículos de 1 a 12. Amém? Amém. Êxodo 3 é logo no início da Bíblia, é fácil de achar. Capítulo 3, versículo de 1 a 12. A palavra de Deus é muito rica, que nem a nossa casa. Amém. Não é? Você já reparou que na sua casa tem uma porção de coisas que você não sabe que você tem? Aí você vai procurar uma coisa, acha outra. Eu nem sabia que eu tinha isso. Meu pai, de onde veio isso? O Evangelho diz, né, que o homem ele tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Deus é bom. Êxodo 3, dando tempo de você achar a Bíblia, é a passagem que fala de Moisés, Deus falando com ele num monte chamado Horebe, bem parecido com esse monte, que por um acaso, que não foi por acaso, ele apareceu aí. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando se ouviu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, amorreu, ferezeu, eveu e jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora, Moisés, venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Este será o sinal de que eu o enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, invocamos a presença do Teu Espírito, porque Ele é quem traz vida à palavra de Deus. É Ele quem aplica a palavra de Deus. É Ele quem nos aperfeiçoa. É Ele que está fazendo uma obra
na vida de cada um de nós. Então, meu Pai, que Teu Santo Espírito fale com clareza, com objetividade, com simplicidade com cada um de nós. Enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, que nós sejamos curados, que nós sejamos libertos, que nós sejamos restaurados, que nós sejamos renovados na Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Queridos, esse texto fala de um povo e também de um homem, se podemos dizer assim, que eles tiveram que suportar a paciência do silêncio de Deus. Deus não falava com o seu povo há mais de 400 anos. Pior, e o povo sofrendo na escravidão do Egito, e o povo orando, e o povo clamando, e Deus permanecia em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum profeta, e isso, queridos, por várias gerações. Esse povo sofreu, e sofreu uma coisa que é pior ainda, o silêncio de Deus. Não ouviram um conforto de Deus, não ouviram um consolo de Deus, não ouviram uma palavra de esperança de Deus, né? Só que no meio desse povo já tinha um homem que era Moisés, que estava sendo, podemos dizer assim, preparado para ser o libertador desse povo. E é interessante a gente observar as escolhas de Deus. Quem é que Deus escolhe para fazer a sua obra? Quem é que Deus escolhe para cumprir o seu propósito? Moisés, a maioria talvez conheça a história dele. Moisés ele não era egípcio, ele era hebreu, mas ele não sabia. O nome dele, Moisés, é um nome egípcio, não é um nome hebraico, como era o da irmã e do irmão. Moisés é um nome egípcio. E é interessante, ele foi adotado, né? O faraó mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, a mãe escondeu por 3 meses, depois colocou ele numa pequena arca, soltou ele no rio Nilo, e o Moisés foi parar bem lá onde estava a filha de Faraó, que tinha acabado de perder um filho. Então ela pegou aquele filho como presente de Deus, pegou Moisés como presente. Foi ela que deu o nome a ele. Por isso que ele tem, Moisés é um nome egípcio, né? Ela que pegou ele, né? Então Moisés, ele não sabia nada da sua origem. Ele foi adotado. Ele foi criado, né, no meio de Faraó, do império de Faraó, pela filha do Faraó. Então ele foi adotado, educado. Dizem que Moisés tinha muita informação, tinha muita ciência. Provavelmente ele falava mais de uma língua, porque ele foi criado na corte de Faraó. Só que ele, de alguma forma, lendo os textos a gente vê, ele de alguma forma se identificava com o povo hebreu. E por se identificar com o povo hebreu, alguma coisa que ele não sabia, estava dentro dele, fazia ele olhar com atenção, carinho, cuidado para o povo hebreu. Mas ele não sabia que ele era hebreu. Para ele era egípcio, né? Porque foi criado numa família de egípcios, podemos dizer assim, né? E foi por causa dessa identificação que, certa ocasião, ele vendo os egípcios oprimindo os hebreus, ele matou um egípcio. Por ter matado o egípcio, ele teria uma condenação de morte sobre ele. Então ele teve que fugir, e ele fugiu para o deserto de Midian, não é? Viveu um tempo nesse deserto errante, querido.
como um sem-teto, errante pelos caminhos, não tinha onde pousar, não tinha família, não tinha nenhum povo a quem ele pertencesse. Ele ficou um tempo no deserto, até que um dia ele encontrou perto de um poço Zípora, que veio se tornar a sua esposa, a mulher de Jetro, que era a filha de Jetro. Jetro era o sacerdote ali daquela área, e a Zípora e as outras que estavam com ela, que eram as pastoras de ovelhas, elas cuidavam das ovelhas de Jetro. Os homens vieram atacá-las e ele botou aqueles homens em retirada, e por isso Zípora levou ele para conhecer o pai dela, e o pai chamou ele para ficar com eles, né? E colocou ele como um pastor de ovelhas. Engraçado, Jetro não tinha filhos, então quem cuidava das ovelhas eram as mulheres. Aí Jetro coloca Moisés. Estou contando aqui a história, querido, para você entender como é que as coisas se desenrolam, não é? E aí ele ficou ali tomando conta das ovelhas de seu sogro. Calcula-se, queridos, aqueles que estudam a Bíblia, que ele ficou 40 anos no Egito, na corte de Faraó, e provavelmente mais 40 anos aqui em Midian. Um tempo perdido, errante. Depois ele foi para a casa de Jetro, e ali ele ficou como pastor de ovelhas. Então calcula-se que Moisés tinha mais ou menos aqui, que idade? 80 anos. E ele ficou ali, querido, como pastor. Trabalho de pastor, querido, de ovelhas, de verdade, né? Aquela que tem pelo, né? É um trabalho rotineiro. Cuidar das ovelhas, levar para o pasto, dar água, botar elas lá onde tem grama, livrar elas de qualquer lobo que possa aparecer, depois de noite guardar elas outra vez, não é? E eu só estou contando isso, querido, que todo trabalho que é repetitivo, que é rotineiro, que é a mesma coisa todo dia, é o que, minha gente? Hã? Interessante? Estressante, chato, todo dia a mesma coisa. Por isso que o poeta Chico Buarque fez: todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Tem muita mulher que reclama do trabalho diário. Ah, que coisa chata, fazer comida. Porque lembro de minha mãe dizendo: o que eu vou fazer hoje? Né? Porque era chato. Eu, no meu trabalho, querido, de médico também, trabalhava com dermatologia, e às vezes tinha dias que era extremamente chato, porque era a mesma coisa todo dia. Todo dia micose, todo dia acne, todo dia queda de cabelo. A mesma coisa todo dia. Então, quando chegava uma doença diferente, eu vibrava. Que coisa interessante. Que coisa interessante, porque saía daquele padrão. Então, era uma coisa diferente. Eu estou falando isso aqui, queridos, né? Estão lembrando também do meu pai. Meu pai, a gente morou a vida toda numa mesma casa até ele morrer. Ele tinha o mesmo emprego desde que ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar muito cedo no comércio e trabalhou até morrer nesse comércio. E a gente morava num lugar que não tinha acesso à condução perto. Tudo a gente tinha que andar, né? Tudo a gente tinha que andar. Andar para pegar o ônibus, andar para pegar o lotação. Tem alguém aqui que é do tempo do lotação? Talvez tenha gente do lotação. Andar para pegar o bonde, andar para pegar o trem. Então a gente andava muito lá em casa, todos nós, né? Cada um.
E meu pai, ele era engraçado, ele se cansava. Ele dizia assim, cada dia ele inventava um caminho para pegar a condução que ele escolhia pegar naquele dia. Então era interessante, que às vezes ele inventava um caminho, que a gente morava no Meia, que saía no outro bairro. Ele tinha um caminho, não, eu vou andando aqui e desço lá no Jacaré. Eu digo, pai, o que tu vai fazer no Jacaré? Jacaré, aquele bom tempo, era uma beleza mesmo. Hoje já é uma coisa mais complicada, né? Ele andava e ia pegar condução lá no Engenho Novo, ele andava, ele adorava andar, saía de casa cedo. Então, queridos, vamos dizer assim, eu estou tentando explicar para você que Moisés, fazendo esse trabalho, certamente era meio chato isso. Cuidar de ovelha, todo dia a mesma coisa, não é? E bota a ovelha, leva ela para beber água, coloca um lugar onde tem pasto, depois volta para casa. Era uma coisa repetitiva. Eu estou falando isso aqui porque a gente leu aqui que ele foi para o outro lado, ele foi para o oeste, outros dizem que ele foi para o ocidente. Há uma versão que diz, que é a que eu mais gosto, é que Moisés, ele pegou as ovelhas e ele foi para o outro lado do deserto. Ou seja, ele fez algo diferente naquele dia. Ele foi para o outro lado do deserto e chegou ao Monte Horebe. Cadê o Monte Horebe? Mostra o Monte Horebe aí para o povo ver. Porque o Monte Horebe, queridos, é exatamente assim como vocês estavam vendo. É um monte seco de pedra. Lá não tem cruz não, mas essa cruz aí alguém colocou, né? Porque ele é muito alto. Você leva 6 horas para chegar lá em cima. E depois gasta mais 6 horas para descer do Monte Horebe. Mas é um lugar seco, é um lugar desolado, é um lugar que não tem água, é um lugar que não tem pasto. O que Moisés foi fazer com as suas ovelhas num lugar desse? Moisés estava sendo movido por algo, querido, que vinha dentro do coração dele. Algo que vinha dentro da alma dele. Talvez Deus atraindo ele para ir para aquele lugar, né? Parece que alguma coisa naquele dia atraía ele. Olha aí o Monte Horebe. Exatamente. Monte Horebe também é conhecido por Monte Sinai. É a mesma coisa. Monte Horebe, Monte Sinai. E ele também é conhecido como Monte de Deus. Amém? Amém. Então, Moisés naquele dia, querido, por alguma coisa que atraiu ele, ele pegou as ovelhas e levou elas lá para esse lugar. E aí ele chegou no Monte Horebe. Vamos aqui pensar, né? Não sei, Moisés, apesar de tudo que ele já tinha vivido, da boa formação que ele tinha tido no Egito, talvez ele se fizesse perguntas para ele. Quem sou eu, afinal? Quem são os meus pais? Quem é a minha família? Quem é o meu povo? Não é porque de alguma forma ele notou que ele não era igual aos egípcios, né? Então talvez ele tivesse muito essa indagação, né? Talvez ele até se perguntasse, cheguei até aqui, cheguei até os 80, é só isso, Senhor? É só isso a vida, Senhor? Será que tem mais? Ou chegar aos 80 e se preparar para embarcar? Está trazendo um pouco para a gente, né, queridos? Porque tem gente que fica velho antes de ficar velho. Nem chegou ainda na velhice e já está velho. Amém? Conhece ninguém assim, não? Então, talvez Moisés tivesse os questionamentos dele. Ele tivesse os fios desencapados, queridos. Ele tivesse um questionamento a respeito da vida dele. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é o meu povo? Quem é a minha família? Talvez ele tivesse. Será que ainda tem mais para a minha vida? Porque ele já tinha vivido uma vida
né? 40 anos lá no Egito, depois mais 40 anos viver no deserto, né, queridos? Talvez ele ainda, vamos dizer assim, trazer isso para a nossa humanidade. Alguns de nós aqui ainda não temos 80, talvez alguém já passou de 80, mas você nessa idade ainda espera alguma coisa. Glória a Deus. Amém? Amém. Ou será que você já morreu? Deus me livre. Agora é acordar, comprar um pão, tomar café, ligar a televisão e ficar com ela ligada até... Não. Talvez alguns de nós, queridos, ainda esperamos alguma coisa. Amém. Tem alguém que aqui ainda espera alguma coisa? Amém. Muita. E talvez Moisés ainda esperava alguma coisa. Ainda mais que ele foi muito bem preparado. Ele era um cara que tinha muitas habilidades, né? Veja só, querido, então ele estava ali com aquelas ovelhas. A gente também gosta, às vezes, querido, de ir para um lugar e ficar olhando. Gosta de ir para a praia, ficar olhando a praia. Gosta de ir para um monte, ficar olhando alguma coisa, né? Pensando, refletindo, imaginando. Moisés talvez estivesse, eu estou fazendo aqui um paralelo, né? Só, queridos, por outro lado, também tinha alguém que estava esperando. Glória a Deus. Tinha um povo de Deus que estava esperando a libertação. Amém. E tinha Deus esperando quem ele ia usar para esse propósito de libertar o povo da escravidão do Egito. Amém, Deus. Então veja só, querido, um encontro de muita gente esperando. Amém. Havia Moisés, que apesar da idade, ele ainda esperava mais. Para que ele foi tão preparado? Né? Ele ainda esperava mais. Tinha um povo que estava sofrendo, que esperava o libertador. Não vinha palavra nenhuma de conforto. E podemos dizer, queridos, que Deus também estava esperando quem seria aquele que o libertador de Israel. Queridos, é engraçado, assim como nós às vezes ficamos esperando com paciência alguma coisa, tem alguém que está pacientemente esperando alguma coisa acontecer. Aleluia, amém. Às vezes o Deus a quem nós servimos, que é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, que deu Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo, que deixou uma palavra poderosa nas nossas mãos, um Deus que pode fazer o que Ele quiser. Amém. Às vezes Ele também tem paciência de esperar. Quem é que vai cumprir os seus propósitos? Ninguém disse um amém aqui, Amém. pela misericórdia de Deus. Ele ficou esperando aparecer quem é que ia derrotar Golias. Ele ficou esperando quem é que ia acabar com os... Esqueci o nome lá do povo, que foi Gideão. Ele ficou esperando, queridos, Abraão sair da terra dele, largar o pai para ir para a terra, porque ele ia... Então, o nosso Deus, ele também, ele fica esperando quem é que vai cumprir os seus propósitos. Não é qualquer um, queridos. Não é qualquer um que vai cumprir o propósito que Deus quer, porque tudo tem um preço, tudo tem um desgaste, tudo tem um desafio, tudo tem uma luta. Então veja só, querido, Moisés estava lá com as ovelhas no Monte Horebe, olha ali, é isso aí mesmo, Monte Horebe. Certamente ele devia estar na base, porque as ovelhas não conseguiriam subir ali. Ele estava ali pela base, que já está, botaram ali a altitude 2.603 metros. Né? Quando você vai a Israel, há um passeio que você sobe o Monte Horebe, são 6 horas, tem um guia específico, é de noite que você sai, 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque você gasta 6 horas, e a ideia do passeio é você chegar lá em cima e ver
o dia nascer. Amém? Lá em cima. E depois para descer, queridos, são mais 6 horas. Mas para baixo, todos os santos ajudam. Amém? Então, é um lugar que não é qualquer um que pode ir. Se você tem um problema cardíaco, se você tem um problema de hipertensão, se você tem uma diabetes, se você tem alguma enfermidade, os guias não deixam você ir. Porque corre o risco de você ter um piripaque lá e para te tirar de lá é uma complicação. Porque é um lugar de pedra puro, completamente seco. Um lugar assim. Moisés estava lá, querido, com as ovelhas. E de repente, uma coisa diferente aconteceu. Uma coisa inesperada aconteceu. Alguma coisa chamou a atenção dele, que foi uma sarça. Sarça é uma planta bem seca também, muito comum ali na área, pela área do Monte Sinai ou do Monte Horebe. E ele viu que era uma sarça que ardia, mas o fogo não consumia ela. E ele disse, irei parar lá para ver por que essa sarça não se queima. Presta atenção, querido, isso aqui é para você prestar atenção. Tem movimentos que a gente faz na terra, querido, que chamam a atenção do céu. Isso aqui é um dos pontos mais importantes dessa mensagem. Tem movimentos, é por isso que eu digo, Deus às vezes fica esperando, porque não tem ninguém que quer fazer esse movimento. Talvez algum lá iriam dizer, está amarrado em nome de Jesus, e ia sair em retirada. Então, Deus estava esperando quem é que ia lá ver isso. E Moisés se aproximou. Então, eu repito, querido, tem movimentos que a gente faz aqui na terra, tem movimentos que a gente faz na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, na rua, quando você está caminhando, tem movimentos que você faz que você chama a atenção do céu. Amém. Amém, querido? Amém. Podemos dizer, que o céu para. Será que nesses dias, já trazendo para a gente, nesses dias nós temos feito algum movimento aqui na terra, seja onde quer que for? Será que nós estamos fazendo algum movimento que está chamando a atenção do céu? Amém. Amém? Amém. Olha só, o fato de você se levantar hoje e vir para a casa de Deus, chamou a atenção do céu. Amém. O céu está de olho em você. Deus está de olho em você, porque Ele tem um propósito com a tua vida, Ele tem um sentido com a tua vida, Ele tem uma obra que Ele está completando. Você acha que veio por um acaso? Não veio por um acaso, foi Deus quem te movimentou, foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem te colocou aqui. Não, então o Deus está de olho em você. Amém? Deus está olhando para você, está vendo esse movimento que você está fazendo. Porque, queridos, foi assim que Deus fez com todo mundo. Deus ficou de olho em Abraão, quando disse para ele, sai da tua terra, larga papai e mamãe, larga esse negócio de família, tu já está velho, segue o teu rumo. Silêncio total. Foi assim que Deus fez com Isaac, que ele tinha que casar e não casava. Aí a mãe botou ele para fora de casa, vai procurar uma mulher para casar. Tem mãe que é assim, não é, minha gente? Foi assim com Jacó, queridos, também, todos eles foram chamados, foi assim com os discípulos de Jesus. Jesus chegou para Mateus e disse, vem, segue-me. Filipe foi chamar Natanael, olha, achamos o Messias. Vem da Galileia. Da Galileia? Vai sair alguma coisa boa? Veja só, queridos, São movimentos que a gente faz. Quando ele vendo, diz a palavra que Deus vendo,
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, lá no texto que os 4 amigos desceram, o paralítico, diz que Jesus falou a mesma coisa. Vendo Jesus a fé deles, fé se vê, minha gente. Amém. Amém? Amém. A fé se vê. Amém. Você quando saiu de casa hoje, sua família, seus vizinhos, lá vai ele para a igreja. Glória a Deus. Lá vai ela para a igreja. Amém? Você está demonstrando a sua fé, fazendo o que você faz. Amém? E não esconde a Bíblia, bota ela bem à mostra. Eu gosto quando sai daqui do catete, eu vou apontando para Maria Zé. Lá vai o crente, veio de que igreja? Não foi do catete. Então veio da onde? Veio da comunidade, veio da Universal, veio da Batista, veio de algum lugar ele veio. E está circulando por aí com a Bíblia debaixo do braço. Você quando anda com a Bíblia debaixo do braço, você está demonstrando a sua fé para outros. Amém. Amém, querido? Amém. Muitas vezes você sofre, como disse o Pablo, bullying. Ih, lá vem o pessoal do livro preto. Ih, lá vem o preto, né? Então, Moisés vendo, ele foi lá. Vendo Deus que ele se voltava para ver, Deus chamou Moisés no meio da sarça. Moisés! Parece que ele teve Moisés! Parece que ele não estava assim tão atento. Aí Moisés disse, eis-me aqui. Né? Aí parece, ele deve ter feito algum movimento. Deus disse para ele, fica onde você está. Não se aproxime. Tira as sandálias dos pés, porque esse lugar que você está é terra santa. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Queridos, eu queria chamar a sua atenção que Moisés foi criado no Egito. O Egito tinha milhares de deuses. Milhares. Um com cara de sapo, o outro com cara de rã, o outro com cara de gente, o outro com cara de boi, um outro com cara de cavalo. Vai estudar a egiptologia que você vai ver. Eles tinham milhares de deuses. Moisés não teve educação religiosa nenhuma. Moisés não tinha vida com Deus, ele vivia no meio. Foi quando ele foi para Midian, em Midian se servia a um outro Deus. Então Moisés não tinha vida com Deus. Moisés não tinha vida de oração. Moisés não tinha tido ninguém que tinha contado as histórias do povo hebreu para ele. É isso muito interessante, a gente ver quem é que Deus escolhe para os propósitos dele. Né? Um homem, Moisés não tinha vida com Deus, não falava com Deus, tanto, queridos, que Deus teve que se apresentar para ele, porque ele não sabia quem era Deus. O Deus para ele que ele sabia aquele sapo lá que tinha no Egito. Não, porque se você pegar, bota aí egiptologia, joga no Google, deuses do Egito. Um tem cara de bicho, outro tem cara de gente, outro tem cara de cavalo, outro tem cara de cobra. Lembra que os egípcios, você que quando brincava carnaval, se vestiu de Cleópatra, tu lembra? Aí tu botou um negócio na cabeça que tinha uma cobra. O principal deus do Egito, queridos, era representado por uma cobra. Quem gosta de cobra aqui, diga amém. Graças a Deus que o povo está acordado. Graças a Deus. Então, querido, presta atenção como é que Deus é. Para ele não tem obstáculo, querido. O homem não era hebreu. O homem era um assassino. Já tinha matado um egípcio. Era um errante. Não conhecia nada de Deus. No entanto, o coração dele se movia quando ele chegou nesse monte. Alguma coisa mexeu com ele. Tratou com ele, né? E Deus pegou, se apresentou. Primeira coisa, presta atenção na apresentação de Deus para Moisés. Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Já deu
eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Queridos, isso aqui já era muita informação para Moisés. Primeiro, ele não sabia que ele tinha pai. Ele não sabia quem era a mãe dele. Diz a palavra que a reação de Moisés, quando teve essa revelação, eu sou Deus do teu pai, de Jacó, dá a entender, queridos, que povo estava inserindo ele no meio de que povo? No povo dele. Está entendendo? Moisés ainda não entendeu aqui não. Primeiro ele ainda ficou meio perdido, né? Ele ficou meio, mas ele não... Deus trouxe um monte de informação para ele, queridos. Mal sabia Moisés o que ainda viria pela frente. Só essa revelação, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Só isso já era muita informação para ele. Aí o versículo 7, eu faço questão de ler na Bíblia, versículos 7, 8 e 9, diz assim: então, diz que Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo. Presta atenção, queridos, né? Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, dos capatazes, né? Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levar uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar de uma porção de povos que eles teriam que tirar, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Veja só o que Deus falou, Moisés conhecia. Moisés viu. Moisés vivenciou. Ele tomava as dores dos hebreus sem saber porquê. E foi por isso que ele assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Então, é interessante você ver aqui Deus falando da parte dele. Quando eu digo que Deus tem, às vezes, ele tem paciência, às vezes Deus fica esperando, porque Deus fala da parte dele. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, eu desci a fim de livrá-los dos egípcios, para fazê-los subir do Egito à terra boa e ampla, que mana leite e mel. O clamor dos aflitos chegou até mim. Eu vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Queridos, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele vê a nossa aflição, ele vê a sua aflição, ele ouve o seu clamor. Amém, querido? Ele conhece o seu sofrimento, ele vê a opressão que você tem sofrido debaixo de pessoas que parece que te tratam como se você fosse escravo dele ou dela. Amém? Esse Deus vê tudo, querido. Amém? Amém? E tem mais. Ele tem uma solução para você. Ele tem uma solução para nós. Ele tem um plano de livramento. Queridos, essa é a primeira palavra que esse povo recebeu. Quer dizer, que não foi o povo, foi Moisés. Que Moisés recebeu depois de 400 anos que Deus não falava nada. Amém? Amém. Até aqui, eu acho que Moisés estava gostando do que ele estava ouvindo. Saber que tem um pai. Saber que, não sei se ele entendeu nessa hora, que ele fazia parte de um povo que tinha muitas promessas, né? Saber que Deus escuta, que Deus vê a aflição do povo. Só que Deus falou assim, mas tem mais. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei para a Faraó,
para você tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Qual foi a resposta de Moisés? Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Queridos, como essa é uma palavra, né, que a gente se identifica, muito parecido com a gente, querido. Quem sou eu? Fazer uma faculdade a essa altura? Quem sou eu? Comprar uma casa? Quem sou eu? Emagrecer? Engordar? Quem sou eu? Praticar um esporte? Voltar a estudar outra vez? Quantas vezes, querido? A gente fala, quem sou eu? E o que te impede, minha irmã? Vou fazer uma mensagem. Bem, recebo. Nós, às vezes, acabou aqui, papo? A gente começa a falar umas coisas, o inimigo fica furioso, né? Porque a gente está acomodado, a gente está conformado, a gente está lá, cuidando de ovelha. Ovelha chata, mas que vamos lá, a gente leva. Amém, querido? Amém. Aí Deus, não tem um negócio, vamos subir, vamos mudar de nível. Quem aqui joga videogame? Ninguém aqui joga videogame. Você mudou de nível. Primeiro, Deus deu uma informação para ele, como pessoa. Segundo, disse, eu tenho uma obra contigo. Eu tenho um propósito. Eu tenho um sentido para a tua vida. Eu tenho um objetivo. Eu ainda tenho mais para fazer na tua vida. Eu quero que você seja a boca de Deus para alguém. Olha, Deus, eu estou falando aqui em nome de Deus para você, que Deus ainda tem mais para fazer na tua vida. Amém? E aí, né, Moisés disse assim, quem sou eu para ir a Faraó, tirar Egito, né? Porque aqui, queridos, presta atenção, faz sentido o que ele falou, quem sou eu? Ele nem sabia, que ele era hebreu, até aqui. Até aqui, ele nem sabia que ele era hebreu. Quem sou eu para me meter nessa confusão de Egito e hebreus, que já durava anos, centenas de anos, 400 anos. Quem sou eu? Aí Deus disse para ele, eu sou contigo. Eu vou estar do teu lado. Eu vou te dar um sinal. Oh, Deus. Você é o libertador por quem eu estava esperando, vamos dizer assim, né? Aleluia. Olha só, querido, para quem estava conformado 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, todo dia fazendo a mesma coisa, era muita coisa que Deus estava pedindo. Parar de lidar com ovelha e olhar e lidar diretamente com o Faraó, o homem mais poderoso da face da terra naquela ocasião. Então era uma subida de nível muito alta. Você vai parar de lidar com ovelha, eu quero que você vá lidar agora com o Faraó. Amém? Né? Voltar ao Egito, queridos, era tudo que Moisés não queria. Por quê? Porque lá ele era procurado como assassino. Ele era procurado como um assassino. Ele era visto como assassino. A gente tem um ditado que diz, né? Aquilo que a gente mais teme, às vezes é aquilo que vai mudar a nossa vida. Eu tenho tanto medo que aconteça tal coisa, mas às vezes essa coisa que você tem medo é que vai transformar completamente a tua vida. Amém? Amém. E ele disse assim, quem sou eu? Né? Na cabeça dele, ele podia pensar assim, quem sou eu? Eu já matei um egípcio. Como é que eu vou confrontar Faraó? Queridos, às vezes a gente também fala esse quem sou eu? Quem sou eu? Eu já fiz tanta coisa errada na vida. Amém. Tem alguém que me dá a mão aqui? Amém. Com certeza. Quem sou eu?
Eu já fiz tanta coisa errada na vida. Matar não matei, mas já tive vontade. Amém, querido? Aí Deus lhe respondeu: eu serei contigo, eu estarei ao teu lado, né? Então, queridos, trazendo isso para a gente entender, Deus às vezes também espera pacientemente o momento certo para agir, o momento certo para usar pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus, de alguma forma, Ele espera com paciência o nosso sim. Ele espera com paciência um movimento novo da nossa parte. Foi assim com Abraão, quando ele teve que sair da terra dos seus pais. Foi assim com Davi. Davi foi para entregar uns queijos, uns biscoitos para os irmãos. De repente viu lá Golias desafiando Israel. Ele disse: quem é esse cara aí? Quem é esse circunciso filisteu para estar falando assim com o povo do Deus vivo? Amém? Glória a Deus. Né? Aqui também, querido, como Moisés aqui, ele teve que, viu a sarça, Deus esperou o movimento dele. Maria, Jesus só veio nascer porque Maria disse o que, gente? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Amém. O texto do domingo passado que a gente leu de Isaías, Deus disse: eu não tenho a quem enviar, eu não tenho quem leve a palavra. Isaías diz: envia-me a mim, Senhor. Amém? Amém. Deus é cavaleiro. Glória a Deus. Ele não te força a nada. Amém. Ele espera de você o sim. Ele espera de você o amém. Ele espera de você o movimento em direção a Ele. Amém? Então, queridos, trazendo isso, talvez os céus estejam parados nessa hora, nessa manhã de domingo, esperando com paciência qual é a decisão que eu vou tomar. Esperando com paciência qual é o movimento que eu vou fazer. Nós falamos que o mês de julho é o mês do impossível. Amém. Amém. Ainda tem impossível para acontecer na tua vida. Mas Deus fica esperando qual é o movimento que eu vou fazer. Qual é o sim que eu vou dizer. Amém, querido? O que é que eu vou me arriscar a fazer diferente? Porque Deus estava tirando Moisés do que ele estava acostumado. Zona de conforto. Bota ovelha, dá água, tira ovelha. Isso eu dou conta. Aí Deus vem: não, sai, vai lá para o Egito e confronta Faraó, para Faraó libertar o meu povo ir para o deserto me adorar. Então, queridos, talvez o céu está parado nesse momento, olhando para você, para ver qual é o monte que você vai alcançar essa semana. Amém. O que você vai fazer? O que você vai se arriscar? Amém. Qual é a zona de conforto que você vai sair? Porque está confortável, mas você... Não, eu vou confiar em Deus. Qual é o padrão que você vai quebrar? Já está acostumado. Todo dia, 40 anos, minha gente. Presta atenção, queridos. Moisés não tinha a menor ideia que essa pequena mudança da rotina dele ir para o outro lado do deserto, né? Quebrar esse padrão de sair da acomodação, de fazer a mesma coisa, de ir lá olhar uma sarça que estava ardendo. Ele não tinha a menor ideia do que é que isso ia provocar. Primeiro na vida dele, segundo na vida do povo de Israel. E na nossa também, querido. Porque foi através dele que veio a redenção. Aleluia. Amém, querido? Séculos ainda passaram, anos passaram, não é? Então, veja só, querido, uma pequena mudança,
um pequeno movimento, às vezes, abre possibilidades na nossa vida que a gente nem imagina. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Uma pequena mudança, um movimento novo, não é? Uma ação nova, às vezes abre uma possibilidade na sua vida que você nem imagina. Nós temos nosso meio um irmão que está presente, que há muitos anos atrás, a mãe dele foi ela que me contou essa história, estava escutando o Ponto de Contato, que era o programa que o pastor Alberto McAllister fazia na rádio Mairink Veiga. Quem aqui é do tempo da Mairink Veiga? Nem sabe, né? E aí ele falou assim: bote a mão sobre o rádio, que eu vou orar. E bote a mão sobre o rádio e bote a mão sobre o seu problema. Aleluia. E o filho dessa mãe está aqui hoje. Glória a Deus. Ao vivo e a cores. Aleluia. Fruto de um momento, querido, que uma mãe doida para ver seu filho curado. Amém. Mãe quer ver filho curado? Amém. Glória a Deus. Né? Quando falou, bote a mão no rádio. Alguém podia estar maluca. Aleluia. É uma fé. Ah, não, ele falava mais, né? Bota a mão no rádio e bota um copo d'água. A Universal Saúde é a nova vida, gente. Entenda isso. Não, então ele fazia a oração, no final da oração, se tomava, além do ponto de contato, você tomava um copo d'água. E esse rapaz foi curado. Glória a Amém, Deus. queridos? Amém. Né? Então você vê, querido, às vezes um movimento, né? Alguém ia dizer, que besteira, bota a mão no rádio, copo d'água, isso aí é coisa de... Às vezes, querido, um movimento novo muda completamente a nossa vida. Eu acho que você teria várias situações para se lembrar que uma situação que você fez diferente, algo, uma porta que você bateu diferente, como aconteceu comigo, e algo aconteceu na tua vida que você não esperava. Amém? Amém. Né? Então, e esse movimento novo de ir para o outro lado do deserto, tudo começou aqui, querido. Moisés indo para o outro lado do deserto, levando as ovelhas junto. Esse movimento novo, querido, veio a gerar a maior jornada da história de Israel. Veio gerar a travessia do Mar Vermelho, né? A queda de Jericó. Quanta coisa veio acontecer porque Moisés pegou as ovelhas. Hoje eu não vou para lá, hoje eu vou para cá. Hoje eu vou fazer diferente. E lá indo, o inesperado acontece. Queridos, quando você faz algo novo, diferente, às vezes algo inesperado acontece. Amém. Algo inesperado cai na tua mão. Amém, Deus. Cai na tua mão. Não é mãe? Amém, Deus. É mão? Aleluia. Amém? Amém. Então, trazendo para a nossa vida, querido. Roberto Leal, qual é o movimento novo que você está fazendo na tua vida nesses dias? Estou perguntando para mim. Simonal, qual é o movimento novo que você está fazendo aí no meio da tua rotina de ficar aí pipipipipipi? Qual é o movimento novo que você está fazendo, dona de casa? Todo dia fazendo, tudo sempre igual. Qual é o movimento novo? Qual é a atitude nova? Paulo Roberto, qual é o movimento novo que você faz? Você que caminha tanto. Aleluia. Muda o teu caminho. Aleluia. Amém? Amém. Você pode esbarrar com uma possibilidade que você nunca imaginou. Aleluia. Amém, querido? Amém. Qual é o movimento novo que você está aí nessa vida conformada que você está vivendo? Ah, para mim não tem mais nada de novo. Ah, não espero mais nada da vida. Ah, não acredito mais em nada. Eu nem sei para que eu vou à igreja. Qual é o movimento novo, queridos? O céu para quando a gente se move. Amém. Amém? Amém. Por que vocês estão me olhando com essa cara feia?
Eu não sou faraó, não. Quero dizer para você que Deus já está impaciente com você. Fala isso com o teu irmão. Mexe com ele. Olha, Deus já está impaciente com você. Fala para o teu irmão, quando é que tu vai tomar uma atitude? Quando é que você vai tomar uma iniciativa? Quando é que você vai mudar alguma coisa? Amém? Amém. Tem uma sarça que já está ardendo te esperando. Amém? Presta atenção, querido. Quando Deus faz a parte dele, Ele que faz a parte, né? Ele que coloca a sarça, né? Mas o movimento novo, quem faz somos nós. Com o quê? Com a nossa fé, com a nossa coragem, né? Com a nossa ousadia. Amém. É como se Deus está pacientemente procurando. Cadê os Moisés? Cadê as Déboras? Cadê os Elias? Cadê? Cadê aqueles que estão dispostos a fazer o que eu quero? Amém? Amém. Amém, queridos? Pregando para minha filha ontem, eu falando com ela no telefone, e eu não estava conversando, eu estava pregando. Aí eu falei assim, minha filha, Deus às vezes fica esperando pacientemente nós tomarmos uma atitude de fé para cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém. Então ficar em casa reclamando, murmurando, se queixando, ouvir a igreja, ouve a palavra, diz amém, 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 e continua tudo igual, não muda nada, minha gente. Amém? Amém. Então, meu irmão, olha só, nós estamos no finalzinho do impossível, do mês do impossível. Ainda tem muita coisa para você botar em ordem. Ainda tem muita coisa para você organizar. Talvez tenha alguém que você tenha que perdoar. Talvez tenha alguém que você tenha que abrir mão de uma mágoa. Como disseram, a fulana está magoada, está muito magoada. E o que é que ela está fazendo com a mágoa? Né? Diz que mágoa é uma má água. E você sabe que 70% do teu corpo é água. Então a irmã está lá com 70% de má água. Isso vai dar em quê, querido? Morte não precisa tanto, mas doença vai dar. Vocês já querem logo matar, né? Amém, querido? Então Deus às vezes fica tomando uma atitude, a gente fica esperando o céu, mas não paga as contas, a gente fica esperando o céu, mas não faz o que tem que fazer, a gente fica esperando o céu, mas não bota a vida em ordem, a gente fica esperando o céu, querendo que Deus faça tudo. Foi quando Moisés se movimentou e foi para o outro lado. Eu já contei essa história para vocês, né? Eu tinha que entrar numa porta, não tem vaga, vai para outra porta. E aquela outra porta mudou completamente a minha vida. Então, querido, às vezes, uma pequena mudança é um desafio para você, é uma tarefa para você. Um pequeno movimento provoca uma grande mudança, não só para você, mas para a tua família, para a tua casa, para todos que estão ao teu redor. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí? Amém. Ainda me amam? Amém. Amém? Palavra do Senhor para nós. Palavra do Senhor. Deus está vendo a opressão que você sofre. Deus está vendo quando você chora. Deus está vendo quando você sofre escondida no banheiro. Deus está vendo o desespero que você, homem, pai de família, tem quando não vê o dinheiro para pagar tudo que você tem que pagar. Deus está vendo. E Ele quer se movimentar. Ele quer nos livrar. Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém. Eu tenho que dizer o sim para Deus. Eu tenho que dizer o amém para Deus. Eu tenho que fazer um movimento novo para Deus.
Tem que fazer alguma coisa nova. Para o céu parar. Né? Quando Davi escutou aquele gigante xingando o povo de Israel, quem é esse incircunciso filisteu? Eu vou lá e vou cortar a cabeça dele. Gente, o céu parou. Parou todo mundo para olhar. Ele aproveitou a oportunidade, querido, e obteve uma vitória que repercute na vida de Israel até hoje. Amém? Tem coisas que você faz, querido, que vai repercutir não só na sua vida, teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, tua família, vai repercutir para todo mundo. E aqueles que confiam no Senhor, digam amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você pode ficar de pé? Jesus do céu, 9h45. Fiz algo novo hoje, passei da hora. Um movimento novo. Amém? Abaixa a sua cabeça, querido. Qual é a opressão que você está sofrendo? Qual é o clamor que você tem levantado para Deus? Qual é o sofrimento que Deus está vendo na tua vida? Qual é a opressão que você está sofrendo na mão de alguém? Eles chamam aqui de exatores. Exatores eram os capatazes, né? Era o bope do faraó. Chegava descendo o sarrafo. Ele está falando com você aqui, ó. Eu vejo a tua aflição. Eu conheço o teu sofrimento. Eu tenho uma terra boa e ampla para você, que manda leite e mel. Ele tem um livramento para você. Amém? Mas esse livramento que Deus tem, às vezes exige de nós um movimento novo, uma atitude nova, uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem. Alguma coisa que sou eu que tenho que fazer. Não é Deus. Deus fica esperando pacientemente você fazer para Ele fazer. Foi assim que Ele fez com todos aqueles que serviram a Ele. Por que com a gente vai ser diferente? Pai querido e amado, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu sei que aqui tem gente, Pai, debaixo de opressão, debaixo de sofrimento, debaixo de aflição, não é? Vivendo talvez todo dia a mesma coisa que se repete. E o Senhor veio falar com o meu irmão. Eu tenho certeza que nessa hora o céu parou para interceder. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por cada um aqui de nós. Mas não é só Deus que faz tudo, não. Eu tenho que fazer a minha parte. A gente vê nos milagres de Jesus que cada um fez alguma coisa. Então talvez, meu irmão, você tenha aí uns dias ainda do mês de julho, um mês que nós falamos que coisas impossíveis iam acontecer e aconteceram. Amém. Graças a Deus. Mas tem alguma coisa que você pode terminar no mês de julho fazendo diferente, se arriscando, fazendo um movimento diferente, botando alguma coisa em ordem, reparando algum relacionamento. Não sei, meu irmão, aí é contigo. Moisés foi lá para o outro lado para pensar. Para pensar, meu irmão. Vai para um canto e pensa. E fala: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus fala, minha gente. Deus fala. Deus chamou a atenção de Moisés e disse: vai no Egito.
e confronta Faraó. E aquilo que parecia tão absurdo, tão impossível, tão difícil, aconteceu. E o povo de Israel foi liberto da escravidão de 430 anos no Egito. Por causa de um homem que numa manhã resolveu ir para o outro lado do deserto, levar suas ovelhas. E ali Deus falou com ele. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma. A vida da mulher de Samaria nunca mais foi a mesma. A vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Não é? Assim como Deus fez, Ele faz com cada um de nós. Eu oro pelo meu irmão, Pai. Dá força ao meu irmão. Dá ânimo ao meu irmão. Que ele não desanime, que ele não se abata. Que aquilo que o Senhor está trazendo ao coração dele, ele faça. Mesmo que ele seja desafiado, que ele tenha coragem para sair da zona de conforto. Que ele tenha coragem de quebrar um padrão. Eu vou quebrar esse padrão na minha vida. Eu não quero mais isso. Tenha coragem de fazer o que Deus te pede. E o resto você vai experimentar. Você vai vivenciar. Porque são coisas que Deus é que vai fazer. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Aquele que chegou aqui mais angustiado, mais aflito, derrama da tua paz. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Abençoa cada família representada. Pai, que a gente volte para casa meditando na tua palavra. Que a gente volte para casa pensando na tua palavra. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo venha sobre a sua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço ao teu irmão, dá um abraço na tua irmã, dá uma palavra de fé, de ânimo, de coragem.